falando e você me ajuda a acertar a altura do som. Não. Estamos todos aqui? Não, tá bem grave. Vamos lá. Boa tarde, bem-vindos à Casa Pagã, para o início da nossa quinta mesa. A ferida e a forma, modos de narrar os traumas, com Gabriel Cruz Lima, Daniel Long, Marcela Fassi e Jéssica Cardim. Jéssica Cardim não veio, então, nosso coringa, Márcia Lopes. Gabriel Cruz Lima nasceu em Mairiporã em 1998. É uma criança, é um garoto. E eu morei em Mariporã 3 anos da minha vida e ele trabalhava na Secretaria de Cultura. Lembra? Vocês ficavam pedindo coisa pra gente lá. A gente fez coisas juntos. Nos conhecemos lá. É autor da coletânea de contos O Último Romântico, Bar Editora 2020. É pós-graduado em escrita criativa pelo Instituto Vera Cruz e jornalista pela Faculdade Casper Libero. Estuda letras na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de São Paulo, a famosa FEFELESH. Um Dia de Domingo, Editora Boio 2024, é seu segundo livro de contos. Estudioso você, é jovem, mas é estudioso. Jéssica Cardim, então eu vou pular. E a tua eu não vou falar porque eu não trouxe aqui. O que eu faço, hein? Você pode falar do Livros no Subsolo, do Clube de Ficcionistas, do seu jornalista, o que mais? Daniel Long. Nasceu em São Paulo, mas mudou-se ainda criança para o Recife, onde foi criado. É advogado, servidor público federal e mestre em políticas públicas pela Universidade de Chicago. A Violência Gentil, editora Cachalote, que está ali na frente, é o seu livro de 2024, seu primeiro romance. Parabéns pela biografia resumida. O apresentador agradece. Marcela Fassi, que é autora publicada pela Reformatória, não me ajudou tanto. Vamos ler as linhas aqui. Nasceu em Belo Horizonte em 1984, é historiadora pela UFMG, especialista em artes visuais, SENAC-MG e mestre em ciências humanas pela UFVJM, Museu do Louvre. Olha que mesa pesada esta, hein? Trabalha como arte educadora no Instituto Brasileiro de Museus. Seu livro de contos, As Putas Escrevem, editora Urutau 2024, recebeu menção honrosa no concurso nacional da UBE Pernambuco. Foi finalista do Prêmio Internacional Pena de Ouro com um conto integrante do seu livro Oniros Urutau 2022 e agora está lançando Abafada, editora Reformatório 2025, que é o livro vencedor do Prêmio Caio Fernando Abreu 2024 e o seu primeiro romance. E a minha amiga Márcia Lopes, do canal Livros no Subsolo. Sigam. Eu não estou com a biografia aqui, porque Jéssica Cardim não veio. Então, boa mesa para vocês, boa mesa para todos vocês. Muito bem-vindos à Casa Pagã. Oi, gente, boa noite. Eu caí de paraquedas aqui hoje, então eu vou me virar como posso, que eu tive que me preparar de última hora para poder fazer essa mesa com essas 3 feras aqui, com um tema tão diferente, tão, assim, eu acho que sensível, né, pra gente... E aí eles me ajudaram, foram bem generosos comigo, e é isso. Então eu sou Márcia Lopes, jornalista também, e, bom, falando sobre traumas, né, vocês 3 têm livros que têm abordagens diferentes sobre o trauma, sobre violência ou sobre as mazelas do povo brasileiro, coisas que a gente passa aí no dia a dia. E eu gostaria de saber de vocês, eu tenho várias perguntas, porque eu fiquei ao longo da tarde pensando em várias coisas, como eu poderia abordar isso. Eu vou começar pelo livro da Marcela, Abafada, né? Porque ela usa alguns recursos e a gente vai falar sobre as formas de tratar o trauma na ficção, de narrar o trauma.
Então, a Marcela, pelo que eu vi no livro dela, ela utilizou um recurso na linguagem diferente para poder falar sobre isso. E aí, eu acho que é uma coisa que sufoca também. Eu acho que foi uma coisa bem, bem legal. Foi uma escolha. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, Marcela, sobre a escolha de usar os parênteses para mostrar como se fosse uma crise de ansiedade ali no seu livro. Gente, boa noite. Muito obrigada, Marcelo, Casa Pagã, todo mundo, Daniel, Márcia, Gabriel, prazer estar aqui. Então, Abafada, né, como o próprio nome do livro já diz, uma personagem que ela tá sufocada, né? Ela tá passando por um colapso nervoso e ela não consegue respirar, ela não consegue concatenar os pensamentos. Então, o pensamento dela fica fragmentado e aí eu precisava de um jeito que isso passasse para o leitor como uma experiência também através da linguagem, né? Porque somos escritores, a linguagem é a ferramenta que a gente tem, mas porque ela estava passando por um processo corporal de falta de ar, né? E eu precisava que isso fosse transmitido pela linguagem. E aí o recurso que eu consegui encontrar assim, foi o uso dos parênteses, porque daí ela vai, como ela está em fluxo de pensamento completamente descontínuo e fragmentado, ela começa a falar e ela se perde e ela abre parênteses. Então ela vai abrindo parênteses, isso vai tornando o texto fragmentado, e eu acho que dá uma dimensão corporal também da falta de ar, né? Da personagem que está ofegante. Então eu tentei brincar com os parênteses nesse sentido de transmitir uma experiência corporal que aquela personagem estava passando e brincar com essa coisa também da relação entre corpo, imagem e palavra, né? Então foi mais ou menos isso, não sei se ele responde. Sim, respondeu, sim. Porque assim, a linguagem, a forma como vocês escolhem, né, pode representar muito bem o que vocês querem transmitir ali com o livro. Então, pelo Abafado, eu vi que é uma mulher que está resgatando coisas ali do passado dela, e isso a sufoca, né, de uma certa maneira. Então, foi uma escolha para poder transmitir pro leitor como ela se sentia, né? Já no caso do Daniel, conta um pouquinho pra gente como foi o seu processo. Você fala ali de traumas geracionais, né? Como as pessoas carregam seus traumas ali entre gerações, como elas vão transportando aquilo e às vezes elas não se dão conta disso. E às vezes, bom, o seu personagem, né? Ele tá ali paralisado porque ele precisa e ele tenta resgatar ali alguma coisa no passado dele para poder contar essa história. E você transita entre vozes e tempos diferentes na literatura. É o seu romance de estreia, né, Daniel? E conta um pouquinho para a gente como foi essa sua opção para poder tratar isso e trazer para o público essa questão do trauma entre gerações, que é uma coisa que eu acho que é muito comum na nossa vida, né? Que a gente acaba trazendo com a gente aquilo que a gente aprende e a gente acaba passando também. Então, conta um pouquinho pra gente como foi a sua escolha de usar uma polifonia em alguns momentos, de transitar entre tempos. Conta um pouquinho pra gente. Gente, primeiro, que honra estar aqui. Obrigado ao Casa Pagã, obrigado a todos os meus companheiros aqui de mesa. E meu livro é o meu romance de estreia, chama Violência Gentil. Eu escrevi ele, enfim, demoradamente, 5 anos ali escrevendo. E quando eu estava começando ele, eu estava, como é a coisa menos original do mundo para toda pessoa que cria alguma expressão artística, estava lidando com os meus traumas, mas eu estava pensando, ok, como a gente vai fazer isso? Como é que eu posso fazer isso que não fique só no eu? Eu pensei em autoficção, mas eu não sou um grande leitor de autoficção e por mais que eu acho que tenha gente que faz isso de forma magistral, eu acho que ia ser um convite tentador demais ao narcisismo para eu recusar. Eu pensei, ia ser, novamente, eu. Então, eu estava na época lendo, tem um cantor, o Nick Cave, que ele perdeu o filho dele num acidente horrível, e de 16 anos, e ele depois ele criou uma página em que ele começava a conversar, por conta desse processo do luto dele, a conversar com os leitores, com as pessoas que seguem ele, sem intermediação. E assim, eu recomendo, é muito legal, é muito pungente, muito forte, e uma coisa que ele fica repetindo é que o que ele aprendeu no luto dele é que o trauma, o luto, né, mas o trauma de forma geral é o mínimo denominador comum da humanidade, no sentido que todo mundo aqui ou já viveu, ou está vivendo, ou vai viver.
E daí eu tava matutando sobre isso, eu decidi, ok, aí tem algo. E que é outra coisa que todo mundo tem, família, de uma forma ou de outra. E é a coisa que mais eu ouvi que diferentes comentários sobre o livro, mas uma coisa que eu sempre ouço é tipo, eu me identifiquei com isso, que é como quase toda família, eu não vou dizer todas, mas tem um ciclo de violência que fica escorrendo pelas gerações. A gente fica o traumatizado de um certo momento, é o que traumatiza no outro. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente perpetua esse ciclo? Como é que a gente interrompe esse ciclo? O livro, daí, pronto, quando eu tive esse vislumbre, eu falei, ok, agora eu posso sair do eu e fazer uma coisa que com alguma ambição de universalidade, assim. E ela falou muito da polifonia, eu pensei, nenhum trauma tem uma história só. Todo trauma, por mais que, obviamente, tenha situações em que seja muito claro, que tenha uma vítima, que tenha alguém que perpetua esse trauma, nunca é uma história só. Então, eu fiz muita questão de usar, primeiro, ser um livro longo, e até peço desculpas a quem eu dei para Marcelo agora, e eu fico feliz, mas eu peço desculpa, porque, enfim, são quase 400 páginas, mas eu queria que o leitor fermentasse um pouco ali dentro. Eu sou leitor de romances longos, é uma coisa que eu gosto. Aí eu gosto que o leitor fique fermentando naquele mundo, porque no começo o protagonista, ele é quase que não protagonista, ele é um saco. As pessoas reclamam dele. No final as pessoas saem empáticas. O livro tem uma gentileza para ele, só que eu só conseguiria fazer isso demorando no livro. E a outra coisa é essa polifonia, essa pluralidade de vozes que eu acho que constituem um trauma, todo trauma. Então, até literalmente tem várias vozes, tem primeira, segunda e terceira pessoa no livro. E eu fui construindo... acho que para responder agora isso tá suficiente. Mas é isso, eu fiz, senão o narcisismo bate também, né? Com o microfone na mão. Mas é isso, foram as escolhas, os instrumentos que eu usei para montar esse livro. É isso aí. Agora eu vou pro Gabriel, né? Que tem uma proposta também diferente, são contos, né, Gabriel? E não exatamente sobre a violência, mas sobre violência. Você estava comentando comigo, a gente conversou um pouquinho ali fora, que é a forma como ele escreve. E você traz ali as coisas, as dificuldades que nós brasileiros, né, passamos assim no nosso dia a dia. Só que a forma como você escolheu lidar com o trauma, como passar o trauma para o público, foi uma forma mais bem-humorada, assim. Você usa algumas coisas de humor ali para poder transmitir a sua mensagem. Então, fala um pouquinho para a gente também do seu livro. Primeiro, agradecer essa casa cheia aqui, maravilhosa, de muita gente bonita, muita gente legal, muita gente interessante, tenho certeza. E falar que a maneira com que eu lido com trauma, primeiro de tudo, é entender o que a gente quer dizer com trauma quando a gente está falando sobre trauma no Brasil. E aqui, todo mundo que é brasileiro passa por uma experiência muito violenta, necessariamente. Independente da ordem, independente de quem, independente de quando, todo brasileiro passa por isso. Então, escrever sobre o trauma, eu não escrevo diretamente sobre uma situação que ela é pesada, que ela é complexa, de forma frontal, e sim sob o trauma. Sobre essa violência como um pano de fundo para a existência de todo mundo aqui. Então, por exemplo, dentro desses contos, no primeiro deles, o que abre o livro, que Chama Seu Pai, eu lido diretamente com uma questão do abandono parental, mas sempre com um viés também cômico. Porque esse viés cômico, além de ajudar a suavizar e empatizar com a figura dos personagens, ele faz parte de uma tradição da literatura brasileira mesmo, assim. Um dos nossos grandes autores, talvez o maior, né? Se é que dá para falar que existe um autor maior, Machado de Assis, ele é um cara que ele se notabiliza por utilizar bastante o humor. Então é algo que eu queria trazer também para recuperar essa noção. Porque eu acredito, assim como o Luiz Antônio Simas ele fala bastante, que a alegria ela é o avesso da morte. A alegria ela serve justamente para que a gente possa estar aqui nesse momento, confraternizando, poder falar sobre um negócio diferente e poder também, num espaço como um livro, olha que coisa bacana, que legal que é um livro, a gente poder também se divertir, poder olhar para um trauma e saber que, mesmo dentro do abismo, a gente pode dar uma risada ou duas. É diversão garantida, o seu dinheiro de volta.
Bom, assim, de uma certa maneira, pensando na forma como vocês escrevem, né, a gente precisa, vocês como escritores, precisam levar essa mensagem para o público e o leitor tem que receber isso de uma certa maneira. Vê quem quer responder agora, mas eu quero saber o seguinte: como vocês acham que dentro do formato que vocês escolheram para narrar o trauma, como o leitor recebe isso e como não pesar a mão também? Por exemplo, bom, deixa eu direcionar aqui, vamos lá. Vou direcionar para o Gabriel, vou voltar para cá agora. Gabriel, por exemplo, você trata o trauma com humor. De alguma maneira você já sentiu que as pessoas não interpretaram direito, ou que você, tipo, foi negligente com o humor? Não negligente, mas como eu posso usar essa palavra? Você satirizou de alguma forma a dor, entendeu? E como você lida com isso? Olha, eu não senti ainda que houve, de fato, essa resposta negativa, até mesmo porque a utilização do humor, ela não depende necessariamente do tema, mas sim do recurso que a gente mobiliza tecnicamente, sabe? A gente estava até aqui comentando antes sobre o Machado de Assis. Uma das principais passagens dele, ele fala justamente sobre Marcela amou-me por não sei quantas semanas e não sei quantos contos de réis. Eu não lembro, obviamente, a citação completa, mas isso mostra como, de alguma forma, tem ali um aspecto durativo, temporalmente, que ele é quebrado por algo que é pecuniário, da ordem do dinheiro. Então, ali, logo de cara, já se estabelece uma piada que ela não necessariamente vai violentar ninguém, que ela vai afetar alguém de forma negativa. Trabalho com humor é trabalho com linguagem também, sobretudo. Ele não é necessariamente uma violação de um direito humano, como a gente vê muito em voga, assim. Enfim, trabalho com humor é linguagem. Então, sobretudo, eu penso muito nisso, assim, sabe? E alguns dos temas que eu trabalho, especialmente num dos contos ali que se passa no hospital, que ele vai lidar com a questão do luto, a minha tentativa é de ver como as pessoas ali, no meio de, enfim, da utilização de um monte de recursos, de peripécia, de uma busca desenfreada por um objeto muito maluco, por meio disso elas vão achando sentido naquilo que é a vida mesmo, sabe? E aí daí nasce o humor do inusitado, e não da tentativa de ser indelicado. Bom, agora, Marcela, legal, né? Eu vou pegar o gancho aqui. Isso. Poderia ser melhor o exemplo que você deu nessa passagem, assim, inclusive, eu lembro que, né, que eu chamo Marcela, então era difícil encontrar personagens com meu nome nos livros, e quando eu era adolescente, assim, li Machado e vi esse trecho, eu falei, sabe? E eu fiquei pensando assim, nossa, mas isso aqui na verdade, ele tá zoando com a Marcela, né? Ele não tá elogiando ela. Aí eu fiquei, nunca me esqueci desse trecho. Adorei que você lembrou dele, assim. Então, essa pergunta me faz pensar, porque eu acho que eu pesei um pouco a mão no livro. Porque assim, mas é curioso, porque já teve leitores, assim, que falaram assim, fiquei sem ar, eu fiquei com sensação de falta de ar enquanto eu estava lendo seu livro. Eu falei, que ótimo, a minha ideia era essa. Mas ao mesmo tempo, já tive leitoras, assim, que uma leitora em especial que me escreveu especificamente sobre uma cena do livro, que é uma cena dramática, e ela falou assim, eu ri muito disso. E foi maravilhoso, porque enquanto eu estava escrevendo essa cena em questão, eu dei gargalhadas. E é uma cena pesada, porque a personagem, ela tá conversando com a mãe, ela tem uma relação muito conflituosa com a mãe desde a infância, mas ela já tá adulta, já numa fase mais calma da vida, ela tá conversando com a mãe tranquilamente, elas estão fazendo o almoço, estão preparando frango com quiabo, porque eu sou de Minas, eu como muito frango com quiabo, então eu levei essa cena do frango com quiabo pro livro, e ela tá preparando frango com quiabo com a mãe, elas estão conversando, uma situação ali amena. E aí, como essa personagem ela tem uma questão com o suicídio, ela teve uma tia que se suicidou quando ela era criança, e ela vai, de certa forma, repetindo esse trauma ao longo da vida, ela é uma suicida em potencial. E aí ela tá ali super tranquila com a mãe de boa, fazendo almoço, picando frango, cortando frango, e ela corta o pulso dela, assim, a faca escorrega, sem querer querendo, e aí o sangue começa a pingar no frango, e a mãe, em vez de ficar preocupada com ela, fica preocupada com o frango, que vai sujar e vai estragar o almoço de domingo. E assim, quando eu estava escrevendo isso, eu me acabei de rir, porque
é uma cena, assim, é dramática, mas é tão inusitada, né? A coisa que eu ri muito. E aí essa leitora falou que riu também. E já teve uma outra leitora que falou assim, nossa, essa cena eu senti dor física nessa cena. Então, assim, é muito curioso, né? E então, assim, o que né, também pesar a mão no trauma, não sei, né? Assim, De repente vale a pena, né? É subjetivo. às vezes alguém ri, às vezes alguém sente dor e tamo aí, né? Não dá pra... É, assim como a Marcela, quando tu falou, o que vocês fizeram pra não pesar a mão? Eu pensei, lascou, que eu pesei a mão, eu não consegui não pesar, mas era um dilema pra mim mesmo, porque eu tava vendo que tudo que... Isso, o livro é uma produção nossa, mas você quer que seja consumível, você quer que as pessoas gostem, você quer que as pessoas se divirtam também um pouco. Então, eu tava pensando, tudo que eu tava... A argamassa ali do livro era muito sisuda, era muito pesada, era muito... E talvez seja um pouco da minha personalidade, que vazou ali pro livro, mas eu fiquei pensando, como é que eu quebro isso? Daí, até é uma das coisas que eu gosto do romance, eu vi até ontem isso, que a gordura é o mínimo, assim, a gordura é esperada no romance. Eu gosto da forma, eu nunca escrevi contos, assim, eu acho que conto é uma coisa difícil, que você tem que ser muito certeiro, tem que ser muito preciso, um artesão ali. O romance é legal que ele te dá uma gordura, ele te dá um espaço ali pra você. Então, o que eu fiz foi... O personagem é isso, ele é um cara paralisado nos seus 50 anos pelos traumas ali da relação familiar. E ele, no começo, é um tédio, ele é um saco. E como é que fazer isso, o entretenimento? O que eu pensei foi... O livro quase chamou A Vida dos Outros, porque ele é um advogado trabalhista, então ele fica recebendo clientes. E daí eu pensei, ok, o livro, a espinha dorsal dele é hiperrealista, mas eu vou usar esses clientes, essas histórias, para dar um tom meio surreal. Então, existe um quase fantástico ali que ele fica ouvindo, porque é a única coisa que ele vê. Para ele, as histórias dos outros são hiperfantásticas, sabe? Só a vida, ele é tão paralisado, ele é tão em estado de cãibra espiritual o tempo todo, que ver a vida dos outros é quase uma experiência fantástica. E conforme ele vai adquirindo o protagonismo maior do livro, essas histórias vão se diluindo um pouco. Mas foi o mais próximo que eu consegui chegar de humor. Eu acho bem engraçado, eu tive momentos de ficar rindo sozinho, né? Me pegar rindo, mas assim, eu não acho que necessariamente traduza, mas foi pelo menos uma tentativa de tornar passar essa mensagem de forma mais leve, não tão sisuda e não tão chata também. Curioso que, assim, quando apareceu a oportunidade de eu estar aqui nessa mesa, eu passei os últimos dias na residência literária do Carrascosa, em Gonçalves, em Minas, e eu também comecei a escrever meu romance, e ele tem tudo a ver com trauma também, trauma geracional, e também essa busca nos antepassados de uma solução para as coisas. Eu falei, caramba, essa mesa veio bem na hora. Tudo bem, vamos encarar, né? E aí a minha pergunta agora é no sentido assim, eu sei que somos escritores, fazemos ficção, né? Mas temos nossas bagagens, cada um tem a sua história de vida, e ali não dá para você... Bom, é uma das coisas que o Carrascosa fala lá na residência, você não se distancia tanto assim da tua história, por mais que você crie, tem algo de você ali, né? Eu não sei se vocês têm essa distância do texto, mas o que eu quero saber é o seguinte, vocês já passaram por algum momento também, na hora de escrever, de se entregar tanto para esse texto, que esse trauma, essa dor, chega a doer em vocês, e vocês têm algum, eu não vou dizer bloqueio, mas algum tipo de problema com isso mesmo, emocional, de ter que parar, ou como que vocês lidam com isso? É uma pergunta interessante, porque quando eu estava prestes a publicar o livro, saiu a pré-venda, as pessoas vieram perguntar, o que eu mais ouvia era, mas é autoficção, né? Mas é autoficção, né? Eu falei, não é, eu fiquei com raiva disso, e eu ficava, não, e depois eu pensava em casa, é um pouquinho autoficção. E depois eu comecei a pensar, na verdade, eu não sou um grande leitor de autoficção, tá com uma grande voga, né? Assim, ano passado o Eduardo Luiz veio aqui, foi uma coisa... Mas eu fico me perguntando se é possível fazer ficção que não seja autoficção. Mas, sendo sincero, tem passagens, tem temas ali familiares aqui que foi algo que eu fiquei nervoso, assim, sim, de
eu vou ter que ter uma conversa com minha mãe antes desse livro, esse livro sair. E tivemos indiretamente, como nossa comunicação mas ela gostou do livro, ela leu e foi uma das conversas de WhatsApp mais estranhas que eu tive. Mas o e não teve algumas situações em que, assim, que é super dramático, mas chorei em um momento ou outro, que são os mais verdadeiros. E não é que eu tô contando a minha história, mas o sentimento ali, hã, é ele, eu não posso criar do vácuo ele, assim, é muito estranho. Claro, ou eu faço literatura fantástica, falo do dragão, ou alguma coisa é minha ali. Então sim, teve momentos de uma intensidade e houve momentos em que eu fiquei nervoso de tentei muito me afastar disso, porque se eu ficasse pensando que as pessoas vão pensar como essa pessoa X ou Y vai achar que é dela, não é? Acabou o livro, é melhor não escrever. A arte tem, claro, tem seus limites, mas você tem que ser sincero, mesmo que seja para ser irônico. Então, sim, foi um dilema, mas ele tá aí, tem 358 páginas e não é sobre minha mãe, mas é um pouco. Não, Essa pergunta é boa, né? É... Então, eu acho que assim, bom, no meu caso, né, falando desse livro em especial, eu trouxe, evidentemente, né, algumas questões pessoais, tem algumas referências, personagens que foram inspiradas em pessoas que eu conheço, em alguma medida, mas é aquilo que o Daniel estava dizendo também, né? Se a gente, ainda que alguma coisa do livro parta de alguma memória real, o que que é a memória também? Memória é uma criação, uma fabulação, né? Então o livro ele vai ser um objeto de arte, ainda que seja autoficção, que não é o nosso caso, mas ainda que fosse, seria uma outra coisa, né? Não seria porque é impossível. A memória ela é um espelho, né? Ela distorce. Agora, nesse caso desse livro em especial, eu me identifico com a personagem da Abafada, porque assim, é uma personagem, uma mulher bissexual, que passa por um processo de socialização no qual ela é, né, como qualquer mulher numa sociedade patriarcal, heteronormativa, ela é, né, sufocada, reprimida, enfim. Então, são questões que são sociais, né, assim, não são individuais necessariamente. Mas, assim, por exemplo, eu já tive momentos na minha vida em que eu tive crise de ansiedade, de não conseguir respirar, que também é uma experiência que hoje em dia, né, no capitalismo tardio, todo mundo passa por isso. Né, quem não tá doente não entendeu nada. Então, assim, eu trouxe isso para o livro até por conta disso que eu estava dizendo no início, dessa minha preocupação em trazer uma dimensão corporal, carnal, né, para a linguagem. Então, assim, talvez, tentando responder a sua pergunta, talvez, assim, o que tenha me motivado a começar a escrever o livro tenha sido experiências pessoais, de crise de ansiedade, né, e tudo mais, de colapso nervoso, etc. Mas aí é que tá, para eu desenvolver uma narrativa, eu tenho que me distanciar, porque eu acho que você não consegue produzir arte se você estiver ali muito imerso também numa dor, num trauma específico. Ele pode até estar presente, assim, proporcionar algum gatilho para que a obra aconteça, mas ele atrapalha. Se ele estiver presente demais, ele impede que a obra aconteça, né? Então, acho que você tem que distanciar e ficcionalizar. Foi isso que eu tentei fazer, assim. Claro que tem ali questões subjetivas, algumas referências, por exemplo, a minha mãe, você fala esse problema que a minha mãe adora tomar Campari. Minha mãe, assim, desde criancinha, uma imagem linda, assim, que eu trago da minha infância, que é a minha mãe com um copo de Campari, né, que é aquele líquido vermelho maravilhoso. E aí tem uma cena no livro que eu trouxe essa imagem, porque é uma imagem visual muito bonita, né, e tem o vermelho, enfim. Mas, assim, não é minha mãe. E, diferente de você, em momento algum eu fiquei preocupada se a minha mãe vai ler e vai achar que é ela. Porque eu tenho certeza que tudo que ela lê que eu escrevo, ela acha que é ela. Então eu já... Não, aproveitando esse gancho aí psicanalítico que ficou, né? Todo mundo falando de mãe, eu vou falar da minha também, né? Não, minha mãe terminou de ler meu livro e ela me ligou e falou assim, Gabriel, fala, mãe. Falou assim, terminei de ler seu livro. E aí, você gostou? Falou assim,
Gostei. Achei que tem um pouco de palavrão em excesso. Acho que tinha uma coisa ou outra que você tinha ter mudado. Tá? Falei assim, pô, que legal, pelo menos você leu, né, mãe? Aí ela olhou pra mim e falou assim, eu não sou aquela mãe do primeiro conto, não, né? Falei assim, não, mãe, você não é a mãe do primeiro conto, nem a do último, nem de nenhum, assim. Porque eu acredito na possibilidade de distensão, mais do que de distanciamento ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que a gente é sempre um ser humano pensando no nosso tempo, não tem ninguém à frente do seu tempo. Nós somos seres humanos com corpos no mundo e o pensamento não sai de outro lugar, a não ser do nosso corpo, pegando nas coisas e falando aquilo que a gente tem para falar. Então, eu, de fato, acredito que, de alguma forma, deriva, sim, daquilo que a gente vive, mas eu não coloco isso de forma direta. É sempre a possibilidade de me colocar no lugar do outro, porque eu também enxergo que a literatura é esse lugar radical de alteridade. É esse lugar radical em que a gente pode, de repente, imaginar. E muitas vezes, se a gente fica preso dentro da gente, a gente perde justamente esse potencial que é tão gostoso, que é fundamental na vida dos leitores, assim, sabe? De você olhar uma frase e falar assim, caralho, que frase foda. Não porque participou da vida de X ou participou da vida de Y, mas porque, de alguma forma, as palavras fazem sentido juntas. Que as palavras fazem sentido em sequência. Mais do que dizer sobre mim, sobre minha mãe, sobre um dos contos que eventualmente se baseia numa experiência que eu tive com um amigo meu, de poder estar junto com ele dentro do hospital, vendo o último cigarro que ele fumou com o pai dele. Mais do que isso, é a possibilidade de distender, possibilidade de me imaginar e me colocar no lugar do outro, assim, sabe? Então, eu diria que, de fato, não muito, não tem tanto de mim assim, sabe? A não ser o fato de que o personagem lá, o adolescente, mijava na cama, mas isso é um detalhe. Ai. Bom, gente, mas sobre a arte mesmo, assim, pensando em literatura, falando de trauma mesmo, tem várias formas de lidar com trauma, né? A gente pensando na literatura como arte, ela vai contar o trauma ali de um jeito que vocês, como escritores, podem manipular e contar da melhor forma, ou pesando a mão ou não pesando, enfim, mas transformando isso em arte, né? Então, tem muita gente que vai ler e vai se identificar e, de repente, é um gatilho para essa pessoa, entendeu? Então, assim, eu queria que vocês me falassem um pouquinho como que vocês veem isso. E aí, já aproveitando, vou deixar uma outra pergunta também. Se vocês acham que é uma forma de sublimar a dor quando você traz isso para a literatura, entendeu? Então, são duas perguntas. Vamos lá. Eu começo? Olha, eu acredito sim que, enfim, a gente deve ter sempre sensibilidade para lidar com os temas, mas eventualmente a gente pode resvalar em questões que elas sejam sensíveis ao outro, e isso não tem como a gente controlar, e eu não sei se isso tá na minha alçada. Se o texto toca dessa forma, cabe a gente que é autor tentar ouvir, tentar compreender por que eventualmente isso aconteceu ou não, mas também cabe a quem é leitor se questionar se a própria experiência muitas vezes não é um pouco infantilizada também. Se ali ela não está querendo ver uma correspondência direta com aquilo que a vida propõe. E, na verdade, o livro, ele não é a vida, ele não é a própria vida. Ele é uma possibilidade. Sempre uma possibilidade, independente do que ele seja. Então, em linhas gerais, eu acho que é sempre essa dupla, né? Sempre essa circulação de sentido. Claro, a gente tem que ouvir aquilo que as pessoas têm para dizer em relação àquilo que ativa, quando a gente diz X, diz Y, diz Z, mas também a pessoa que está lendo pode ter justamente essa reflexão de falar, opa, eu também posso estar errado. Ali pode ser que não seja diretamente relacionado comigo, enquanto grupo social, comigo enquanto pessoa. Então é importante também ter essa maleabilidade nos dois polos, tanto de quem escreve quanto de quem lê. Eu concordo muito com o que você disse. Engraçado, porque no dia do lançamento de Abafada, lá em Belo Horizonte, a Ana Elisa Ribeiro, né, que foi a escritora que escreveu o texto de orelha, quando ela foi falar do livro, ela disse assim, olha, né, disse para as pessoas assim da plateia, olha, pode ter, assim, alguns gatilhos e coisa e tal, né, porque é um livro que fala, né, do suicídio, fala do luto, enfim, são temas pesados, embora eu não acho que são temas pesados, porque são temas da vida, a vida real, entende? Assim, né? Você não precisa proteger o leitor de repente. Exato, porque o leitor, qualquer pessoa viva, está sujeita, né, a essas coisas, são parte da experiência vivida.
a gente não vive num cubo branco acolchoado, assim, que a gente está protegido de tudo. Não, assim, a literatura fala do que pode e do que não pode acontecer na vida, né? Então, assim, o gatilho, você pode se deparar com isso, né? Tá. Quem lê tá sujeito a gatilhos, porque também o que é gatilho para mim, o que é para você, né? Enfim, são coisas muito relativas, muito subjetivas. Então, sobre o gatilho, acho que seria isso. A gente tem que escrever o livro que a gente quer escrever também, né, cara? Porque não dá pra você mas o leitor, não sei o que, igual esse caso que eu contei. Teve uma leitora que morreu de rir da cena lá da galinha, né, do frango e tal, do sangue, e teve outra que ficou com dor. Assim, como que eu vou prever isso? Não tem como, né? E aí você perguntou também sobre a questão de Se é uma forma de sublimar. sublimar. Eu acho que de elaborar, né? A escrita é uma forma, para mim, né? Acho que não só para mim, para vários escritores que já, né? Ouvi várias pessoas falando isso. A escrita e a leitura também, né? São formas de elaborar o vivido. E o vivido, a dor faz parte da vida, né? A experiência da dor, ela faz parte da vida de qualquer pessoa. Então, eu acho que sim, é uma forma de elaborar o vivido, que inclui a dor, né? E no caso da Abafada, por exemplo, é uma personagem que está ali sufocada, né, por várias contingências sociais e subjetivas, enfim. E, assim, a possibilidade de produzir discurso, né, para ela, para essa personagem narradora, é uma forma de transformar o real, assim, é uma forma de, diria assim, de sobrevivência, assim, de criar um real que seja possível, que seja menos sufocante para ela, né? Então, eu acho que a linguagem tem isso que é muito bonito, assim, produzir discurso, produzir linguagem é uma forma de elaborar e é uma forma de afirmar a vida, né? É uma afirmação da vida, do vivido, assim, em suas mais variadas possibilidades, assim. Então, acho que é mais ou menos isso. A literatura traz para a ficção aquilo que é da vida, mas de uma outra maneira. Volta, exato. Assim, no caso do meu livro, o nome dele é A Violência Gentil, né? Tem um certo momento que a ex-esposa do protagonista fala para ele, essa a violência gentil do homem de família, achar que é a maior vítima do mal que ele mesmo causa. E o que eu queria dizer, claro que tem uma coisa do homem, porque eu acho que o homem tem uma sujeição a um tipo bem específico de narcisismo, de contar uma história sobre o mal que ele causou por causa disso, porque também fizeram isso comigo, mas eu me expressei mal, mas não é. E eu tava pensando, enquanto vocês falavam, eu tava tentando pensar qual seria, porque é um livro que tem violência, que começa muito simbólico, depois termina literal, mas vai tendo um crescendo, mas eu acho que a maior preocupação sobre gatilho, talvez fosse um gatilho que eu quisesse que as pessoas tenham, que é... eu escrevi esse livro no momento, enfim, a história mais velha desse mundo, né? Fazendo terapia, e daí eu estava trabalhando durante esse tempo, assim, eu tinha muita culpa, muita hostilidade contra mim mesmo, mas sempre tentando explicar, é porque também fizeram isso de mim, é porque olha as minhas circunstâncias naquele momento. E daí chegou um certo momento que eu falei, não, cara, que quão libertador é você poder dizer, não, eu sou um merda, eu fui um merda naquele momento, eu fui um merda, não é por causa disso, não é porque a mamãe fez aquilo, não é porque também me demitiram, não é por causa disso, é porque eu sou um merda, eu fui um merda. E esse é um grande gatilho que eu queria, porque eu vejo muita gente explicando as suas merdices, assim, explicando o quão escroto a gente pode ser, e não é uma coisa que é uma tatuagem, você não é um perfil, não é a sua verdade, mas também é. Então, assim, se tem um gatilho que eu queria que as pessoas se identificassem, é dessas pessoas que tivessem e talvez provocasse alguma coisa, era disso, de você ler e dizer, eita, eu sou um pouquinho merda também, e eu fico explicando, sabe, assim, e descobrir o quão libertador. Tem uma frase, enfim, tem uma coisa menos poética, muito poética, né, que é você é um merda, mas é uma parte forte do livro, é uma constatação, e poder dizer eu sou um merda, eu acho libertador. Eu falei demais a palavra merda, né, mas e quanto a sublimar, sim, eu acho, como a Marcela falou, eu acho que é um processo, eu acho que faz parte ali. Eu falei falar pra mim, eu sou um merda, foi sublimador, digamos assim, foi uma experiência nesse sentido, mas
especificamente eu criei o Augusto, que é o protagonista desse livro, como foi um ataque preemptivo a um futuro que eu não queria ter. Então eu meio que escrever esse cara para eu não sê-lo, exorcizar ele preemptivamente, assim, de mim. Então, sim, então foi uma sublimação preventiva, mas sim, foi de tentar tirar essa possibilidade do meu horizonte. Assim, então sim, teve. Não. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a literatura ajuda a exorcizar e a gente evitar alguns perrengues, né? Bom, agora falando sobre os títulos, né? Que você falou do seu, vou aproveitar então, como você está com o microfone na mão, a gente volta, porque é a violência gentil. Então explica um pouquinho pra gente o que isso significa. Eu acho que tem alguns sentidos, assim, tem essa da frase, a violência gentil do homem de família, que é achar que é a maior vítima do mal que ele mesmo causa, então essa violência que o cara perpetua, mas achando que não é, que tá sendo gentil, vamos dizer assim, bem simplificadamente. Mas também tem outras coisas, eu quis escrever um livro que é um livro triste, mas é um livro muito gentil. Gentil com qualquer pessoa que erra, mas quer ter a vontade de desfazer esse ciclo, desfazer essa violência. Só a intenção já me faz ser gentil. Eu sou muito rigoroso. Tem um personagem que simboliza isso, que é um cara, enfim, quem ler um dia, o Otávio, ele é um cara que justamente que eu vi que nasceu de um pedaço meu, que eu vejo de muita gente, na verdade, que é a explicação. É um cara que constrói um castelo de retórica ao seu redor para não tomar responsabilidade pelos seus erros. Eu acho. Então, tem a gentileza do título, é um pouco isso. Cara, se você tiver a boa intenção, esse é um livro gentil com você. Eu não acho, não é um livro que condena, não é um livro. Então tem essa, eu acho que na verdade, para falar de trauma, a gente tem que ser muito gentil. A gente tem que ser gentil com a gente, apesar de rigoroso também, tem que ser gentil com quem, e é fogo, porque pode relativizar uma série de coisas, mas vamos a gentil de uma forma bem ampla, mas ser gentil com quem fez esse trauma, dependendo, claro, mas porque você humanizando essa pessoa, você destrava os seus próprios dutos, um encanamento ali, você desengessa e começa a fluir, um belo dia pode se livrar dele. Então tem essa violência gentil, e é um livro é isso, a violência, é um livro sobre famílias, é um livro sobre como a gente perpetua esse ciclo de violência de pessoas que a gente ama. E são as que causaram, às vezes, as maiores violências com a gente. Não maiores no sentido radical, mas no sentido que mais ficam na gente, né? Então tem esses sentidos a violência gentil. Que, curiosidade, o livro é publicado pela Cachalote, eu tinha um nome que eu achava muito inteligente, que era Metanoia, daí subtítulo, A Violência Gentil do Homem de Família. Meia hora antes da pré-venda edital, o André Balbo, que é o editor da Cachalote, me manda um e-mail, a gente adora o livro, mas vamos mudar esse título. E eu tava 4 anos com esse título. Então, era assim, um acontecimento imenso pra mim deles. Cara, a gente sugere violência gentil. Deu, não, por que não nomes e neuroses e endereços? Muito inteligente, né? Assim, o cara querendo... Ele disse, não, violência gentil, tá bom, tá bom. Deu, tá bom. E eu adoro, eu amo esse título hoje em dia, mas... Foi um coração partido quando aconteceu. E falando sobre a abafada, acho que você já falou dos parênteses, né? Mas assim, sobre toda a violência, que eu acho que também vai um pouco para isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente do seu título também. Essa história dos títulos que bom que a gente pode mudar, né? Até o último minuto você pode mudar. Abafada, assim, durante algum tempo, ela ia se chamar o livro, né? Enquanto durar este ar aqui dentro. Título merda. Um título muito merda. E aí, uma pessoa que fez a leitura crítica falou, olha, esse título, não tem que ver, não sei o quê. E até que eu mandei esse livro, né, quando ele era inédito, eu mandei pro edital, né, do Caio Fernando Abreu. E aí, no dia de mandar, eu mudei o título para Abafada. Que uma amiga minha falou assim, esse título seu não é bom. Todo mundo falava que o título era ruim, porque era mesmo, né, o anterior. E aí ela falou assim, eu tenho um título legal pro seu livro, que é Arfado. Ela falou assim, é um título que eu queria dar pro meu livro de poesia, mas eu vou te dar. Ela falou assim, não, mas Arfado, o título é bom, assim, a sonoridade é muito boa, mas não é o título do meu livro. Aí eu fui trabalhando e falei, Abafada, porque tinha que ser uma coisa feminina, né, porque a questão do feminino é muito presente no livro, e a personagem, ela não tem um nome, o nome dela não aparece.
em momento algum do livro. Então ela é a abafada, né? É a personagem que tá sufocada, tá abafada. E aí veio a abafada, eu falei, pronto, é isso, é o título que tinha que ser. E aí eu vou me desculpar porque eu já tomei algumas long necks, eu esqueci qual que foi o ganchinho que você pediu pra eu perguntar, que você pediu pra eu responder. Não, é porque assim, eu vi que é realmente voltado ao feminino e tudo isso. Então, assim, para você falar um pouquinho pra gente sobre os traumas da abafada. Por que que ela é abafada, né? Por que ela é abafada? A gente sabe que ela tá abafada, agora por quê? Então, a abafada, eu falei um pouquinho, né, assim, sobre isso. É isso, a condição feminina numa sociedade neoliberal, patriarcal, heteronormativa, por si só já é uma condição de sufocamento, né? E essa personagem especificamente tem também algumas questões subjetivas, né? Porque ela passou por um luto, né? Ela tem uma tia da qual ela era muito próxima, que se suicidou quando ela era criança. Ela se identificava muito com essa tia, elas se pareciam fisicamente. A mãe tinha ciúmes porque elas se pareciam fisicamente. Então essa tia era como se fosse um duplo dela, uma projeção. Ela queria ser como a tia. Aí a tia vai e se suicida quando ela é criança. E não pode mais levar ela para tomar sorvete. Aí, então, ela vai reproduzindo, né, esse trauma, esse fantasma, querendo se parecer com a tia, inclusive através de tentativas de suicídio, né? Então é isso, assim, essa questão do luto, do suicídio. Aí ela tem uma relação muito turbulenta com a mãe, umas relações familiares ruins, relações amorosas ruins. Ela tem um amante ela gosta de ser sufocada por esse amante, asfixia erótica. Ela tem um certo prazer com isso. Então, assim, é uma personagem muito louca, porque ela tá abafada, de certa forma, ela procura por mais abafamento, tem uma coisa de dor e prazer aí. Acho que é isso, né? Acho que eu falei dos traumas dela. Respondeu. Como você disse, ela é muito louca, né? Agora eu vou perguntar para o Gabriel. É muito interessante o seu título, né? Um dia de domingo. E aí, conta um pouquinho que tem a ver com a música. Vamos lá. Tem. Um Dia de Domingo é uma música do Tim Maia com a Gal Costa. É uma música que, enfim, ficou muito famosa ali nos anos 80. E eu acho que eu nunca falei isso, mas uma das questões para eu ter escolhido esse título é porque eu lembro do meu pai, quando eu era pequeno, ele cantando essa música para mim. Então tem esse motivo que eu achei que não era um motivo, obviamente, frontal, mas eu achei que isso ia trazer uma energia legal pro texto, de alguma forma era alguma coisa que era interessante, mas não foi por isso que eu escolhi o título Um Dia de Domingo. Um Dia de Domingo é uma música que ela se repete nos contos, e que no final é o título também do último conto, que ela vai dar uma amarração estética ali, em relação àquilo que a gente pretende enquanto escritor. Mas Um Dia de Domingo também, além da música ser muito, muito da hora, muito maneira, muito show, a ideia de Um Dia de Domingo, ela estabelece que alguma coisa ocorre de forma corriqueira, como se fosse um dia qualquer. Então, um dia de domingo seria mais um dia, ou seja, mais um dia na vida de quem? Mais um dia na vida de todo mundo, assim, sabe? Então, por isso a escolha desse título. Mas, até chegar nesse título, foi um grande processo de amadurecimento, assim, sabe? Porque em algum momento o título já foi Casa de Bonecas, porque eu tinha uma ideia de que, e se você fosse você, mas não fosse você? O que eu quero dizer com isso? Mas e se, na posição de, em vez de vocês forem namorados, vocês fossem em outro momento, em outro instante, numa outra realidade, pai e filho? E se vocês fossem mãe e filho? Se vocês tivessem todos esses papéis trocados, ainda com os mesmos personagens? E a ideia da Casa de Bonecas era justamente isso, de você permanecer com o mesmo corpo, mas como uma criança que muda a cabeça de um lado para o outro, ter esse processo. Não aconteceu, não rolou, não cheguei lá ainda. Depois, um dos títulos provisórios foi Supersonic, que é uma música do Oasis que eu adoro. Eu nem gosto tanto assim de Oasis, mas eu gosto muito dessa música porque, enfim, acho que ela é uma música muito simples, muito direta, e eu falei assim, pô, vai ser Supersonic. Aí eu falei, se for pra colocar o título de uma música, tem que pensar em uma música que ela traga toda essa multiplicidade de sentidos, todas essas camadas que elas possam acrescentar na vida do leitor e que possam, de alguma forma, dialogar com quem eu sou, com quem eu fui e com quem eu pretendo ser enquanto vocês lerem. Eu acho que é
É bem por aí que vai o dia de domingo. E também o domingo remete um pouco a essa leveza que você traz com o humor do seu texto, Isso. né? Tá vendo? Mais um sentido que circula a partir de leitura. Pois é. Bom, gente, eu acho que a gente está agora caminhando para quase encerrar, mas eu queria saber se alguém quer fazer perguntas. Se alguém tem alguma pergunta para a mesa. Não, não, não? Ninguém dá mais? Não precisa ficar tímido, gente. Gente, Pô, calma, tanta mão levantada, calma ninguém aí. tá traumatizado aqui hoje. Tá todo mundo feliz porque tá na Flip. Ninguém quer falar mais de trauma. Ah lá, boa, boa. Eu escrevi, eu sou escritor de um livro infantil e quando eu sou muito mais editor do que escritor. Fui editor de revista quando isso existia e quando eu mandei o meu livro para a editora e a editora me devolveu, era uma editora de autopublicação, e ela me devolveu com comentários, eu falei, não, comentário, é autopublicação essa porra, eu sou editor, ninguém vai editar meu livro. E aí eu abri o arquivo e estava muito melhor, tinha observações muito... Então, a gente está falando de trauma e de escrever. E aí, o Daniel citou a história do editor sugerindo um título que depois ele achou que pegou bem. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse trauma de alguém mexer no seu texto, que tem uma coisa tão pessoal, e ao mesmo tempo alguém que não viveu aquilo tudo está mexendo no teu texto para eventualmente melhorar o que você mesmo quis dizer com aquela experiência que é tua. Cara, é interessante falar sobre esse processo de edição, mas eu não encaro isso como um trauma, não. Assim, zero trauma. Eu acho que faz parte. A leitura de outra pessoa, ela ajuda a talhar o texto, ela ajuda a deixar cada vez mais afiada a palavra, e eu acho que é sobre isso. No final das contas, todo mundo que está aqui nessa mesa, todo mundo que tem amor pela literatura, todo mundo que tem amor pelos livros, o que a gente quer não é ver a nossa palavra brilhando, a gente quer que a nossa literatura brilhe. E para isso, a função do editor, ela é fundamental. Eu também fui editado pelo Balbo e eu sei que tem uma coisa que me marca bastante, assim, eu colocava em algum momento do livro, escrevia assim, ó, tremedeira bruta. E ele sugeriu o corte desse adjetivo bruta, porque ele falou assim, você deixa a palavra tremedeira se colocar ali de maneira como protagonista. Você não precisa desse adjetivo para passar aquilo que você quer passar. E essa experiência da edição, eu acho que ela faz com que o texto ele ganhe em volume, ele se avolume em presença, ele vá ganhando justamente esse corpo, esse caldo que é o que a gente deseja mesmo, assim, sabe? E eu não levo nada pro coração, assim, tanto é que participei de diversas oficinas, o meu livro, ele é resultado de um trabalho de pós-graduação em escrita criativa, e nas oficinas eu não ficava de milindre com ninguém. Eu dava razão para os comentários quando eu achava que eles eram pertinentes. Porque a edição é isso, é um processo de diálogo, então não era traumático, de forma alguma. Era mais um processo de, vamos junto nisso, vamos atravessar tudo isso daqui e ver até onde a palavra pode chegar. Para mim também, eu encaro o processo, fato de alguém editar o meu livro como uma dádiva, assim, porque primeiro que para a pessoa editar, ela tem que ter lido, né? E a gente já fica muito feliz quando alguém lê o livro da gente, então... Claro que estou falando quando se trata de um bom editor, como foi o caso aqui do nosso querido Marcelo. Porque eu acho que eu falei um pouquinho sobre isso antes, que é isso, assim, quando ela perguntou sobre como que a gente se coloca no livro. E às vezes passam coisas desnecessárias, vícios. Às vezes você tem um trecho ali no livro que você colocou porque você escreveu e você narcisisticamente achou, ai, tá bonito, vai ficar... Então, eu acho que quando é um editor competente, corta, geralmente são cortes, né? Os processos de edição pelos quais eu já passei, os bons, foram cortes. E então, é fundamental para que o livro possa existir em sua melhor versão, né? Para que o livro possa ser aquilo que ele nasceu para ser, assim. Então, eu acho maravilhoso. Primeiro de tudo, porque o editor, para editar, ele tem que ter lido o meu livro. E isso, para mim, já é uma coisa de outro mundo. Não, eu contei a questão do título, que foi essa adrenalina, a surpresa aí antes de entrar em pré-venda.
E teve uma outra coisa que é já em pré-venda. Eu queria muito que meu livro saísse em 2024, saiu em dezembro. Então, a gente estava editando durante o mês da pré-venda. E o Camilo Gomide, editor da Cachalote, que estava lidando comigo, o meu livro começava com, novamente, ó, as gorduras, né? Eu sei que romance pode ter gordura, mas tem que ter proteína também, né? Tem que ter... E daí eu começava com 15 páginas de uma história que, sem aviso, depois se tornaria aquela rotina da história dos outros, mas ninguém avisava. Então, depois de 15 páginas, dava uma virada e você via o interlocutor e era o Augusto, o não protagonista. Eu achava isso muito inteligente. E a gente sempre acha que nossa ideia é o ápice da... Eu vou reinventar a literatura aqui brasileira. Eles vão saber. Mas o Camilo, ele chegou para mim e disse, Daniel, corta. Que teu livro é imenso já. Tu quer que nem tua mãe leia? Teria me poupado uma conversa. Mas então eu tive que lidar com a experiência de cortar 15 páginas do começo do meu livro e fazer uma... E todo escritor aqui vai saber que tipo, o começo do livro, principalmente num romance, tem essa mítica da primeira frase que define que é uma bobagem, mas a gente tem essa coisa que vai dar o clima. Então eu cortei e e ele me propôs assim, quase um capítulo inteiro ser uma introdução para o livro. E eu obedeci e o livro ficou muito melhor por isso. E se tornou um livro possível por isso. E como eu tenho o mesmo sentimento da Marcela, toda pessoa que lê meu livro eu acho um pequeno milagre. E uma pessoa lê com uma atenção, tá lendo cada palavra, ela tá lendo mesmo, né? E isso para mim é um privilégio, assim. Eu acho, é uma pena se alguém não se sente assim. Eu acho que é uma construção, é um privilégio. E o livro vai ficar melhor em todas as vezes. Eu acho. E alguém tem mais alguma pergunta? Não? Não? Eu acho que a gente pode encerrar então, né, Marcelo? Né? Então vamos encerrar essa mesa. Obrigada, Daniel. Obrigada, Marcela. Obrigada, Gabriel. Obrigado, Márcia, que substituiu brilhantemente a ausência de Jéssica Cardim. Agradecer vocês, sem vocês a casa não acontece. E agradecer nossos parceiros de sempre, presente da Gráfica Viena para vocês. Para você eu não vou dar, porque você já ganhou. Você está participando de mesa demais, né? Muito obrigado. Uau. Uau. Isso é